Nos anos 80, num período que eu passei em São Paulo, decorrente de um convite que eu recebi para fiscalizar uma obra que eu achei interessante fiscalizar, porque a obra era na Avenida Paulista, né? Era referência, sede de um banco poderoso. Eu li um artigo numa revista de engenharia sobre uma empresa que fazia planejamento e eliminação de desperdícios em obras de construção civil, bolando até alguns equipamentos para racionalizar a mão de obra, né? E evitar os desperdícios que normalmente acontecem dentro de uma obra. A gente vê muito engenheiro querendo comprar o material mais barato possível para querer economizar, mas a mão de obra ele não presta muita atenção, sabe? E ela fica ociosa e aquilo é feito um taxímetro, né? Todo dia está contando a hora do operário, o homem-hora está pesando e se ele demorar 3 horas, 4 horas a mais em cada serviço que ele fizer, no final da obra são 300, 500 horas que ele gastou a mais. Eu li o artigo e pensei comigo mesmo, esse é o tipo de trabalho que eu acho interessante, né? Então eu disse para mim, eu vou lá entrar em contato com esse cara. Eu li esse artigo numa sexta-feira, então na segunda-feira eu já localizei o endereço da empresa, por acaso era perto de onde eu morava, porque eu morava nessa época na Vila Clementino, próxima à estação Santa Cruz do metrô de São Paulo. E o endereço dessa empresa era, se não me engano, no Ibirapuera, ali próximo, numa avenida ali próximo ao Parque do Ibirapuera. Eu fui lá, pensando que ia falar com o engenheiro da empresa, mas por acaso o cara que tinha escrito o artigo era o diretor da empresa, né? Então eu fui recebido pela secretária dele e eu disse para ela, olha, eu li o artigo dele na revista Fulano de Tal, e como esse é um tema que me interessa muito, eu gosto muito de trabalhar em cima de desperdícios, diga a ele que se ele tiver qualquer coisa em qualquer época referente a instalações elétricas, aqui está meu cartão, eu topo trabalhar com ele nessa parte, né, da construção civil. A eliminação de desperdício é uma coisa fantástica, sabe? Porque é um dinheiro que está indo para o ralo, está indo para a lixeira. Então, se eu pego esse dinheiro que está indo para a lixeira e economizo ele, eu posso até dividir com o dono do dinheiro uma parte, porque ele estava perdendo tudo, né? O engraçado é quando a gente faz um programa de desperdício dentro da empresa, geralmente o dono acha ótimo a eliminação de desperdício, mas quando você começa a pegar a parte que lhe cabe na economia que foi feita, ele chia, só quer pagar uma parcela. Mas ele não se lembra que aquilo tudo estava indo para o lixo mensalmente na empresa dele, né? E se ele passar um ano pagando metade do que ia para o lixo, é lucro para ele, porque ele vai ter os demais anos ganhando no total, né? Mas, geralmente, os empresários só olham o que eles estão perdendo, sabe? Depois que cessa a perda, eles acham que estão gastando demais, pagando uma parte ao consultor. Assim é o Brasil. Mas voltando à empresa em questão, a secretária disse assim, aguarde um momentinho que eu vou mostrar seu cartão a ele e eu lhe digo qualquer coisa. Aí ela foi lá dentro, daqui a uns 2, 3 minutos voltou, só ele pediu para o senhor aguardar que ele quer falar com o senhor. Aí tá bom. Depois de algum tempo eu fui recebido por ele e eu expliquei, olha, eu trabalho com instalações elétricas, gosto de planejamento, gosto de programação, gosto de controle de custo. Se você tiver alguma coisa no futuro que envolva instalação elétrica, porque eu vi seu artigo, achei muito interessante você atuar em cima de desperdícios em obra, eu topo trabalhar com você nisso. Então, em qualquer época que aparecer uma coisa dessa, pode me chamar. Ele fez, rapaz, a época é agora, esse momento. Eu estou nesse momento sendo contactado pela construtora fulano de tal para fazer um planejamento da instalação de canteiro de obra dela, da instalação elétrica e hidráulica de canteiro de obra, porque quem faz a instalação elétrica do canteiro é o eletricista da construção e tudo começa a funcionar direitinho, mas aí começa a obra a crescer, as cargas a aumentar e de repente dá um fumaceiro geral e a obra passa 4, 5 dias sem eletricidade até que seja refeita toda a instalação. Eu estou falando de uma construtora de São Paulo, em 1988, que era tida como referência no Brasil em qualidade de construção e planejamento, e assim era a obra dela. É coisa do Brasil, né? Inacreditável, né?
Bem, nós executamos um trabalho fazendo um kit de uma instalação, de instalação provisória para uma obra, com todos os equipamentos necessários, as chaves parciais, chaves gerais, condutores de alimentação, cabos fusíveis, disjuntores, etc. Fizemos uma relação dos materiais, fizemos uma previsão de custo e apresentamos para a construtora. Fizemos uma apresentação lá de como seria a coisa, né? Usando como prumada no prédio o poço do elevador, num trecho em que não ia atrapalhar a execução do elevador, né? Para que isso pudesse ir até praticamente o final da obra. A grande questão foi que os caras não queriam assumir o custo daquele equipamento, sabe? A construtora queria jogar para a obra aquele custo. Ora, eu tenho minha obra. Se eu vou usar um equipamento que vai me ser cedido pela construtora e depois eu vou devolver, não é justo que eu pague o valor total do equipamento, né? Eu vou pagar uma taxa pela depreciação dele. Agora, se minha obra estragar algum componente daquele equipamento e for provado que não foi por defeito de fabricação ou qualquer outra coisa que não seja utilização do equipamento, mas sim de um erro qualquer de manipulação ou de utilização, então não é justo que eu pague o valor total de toda aquela instalação, né? De maneira alguma. Então ficou esse impasse e eu lamento, mas parece que eu fiz um trabalho para imbecis.